Olá, meninas e meninos! Eu estou muito alegre em poder estar com vocês mais uma vez. Nós temos visto nas nossas EBDs que Deus nos fala através da criação. Ele nos fala o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele nos ama, através das coisas boas que Ele criou para que nós desfrutássemos. Mas Ele fala com a gente também através da Bíblia. Isso mesmo. Nós também podemos falar com as pessoas como nós as amamos através de um bom presente, um presente legal, né? Uma coisa simples que seja, feita com carinho por você, ou alguma coisa que você faça boa. Isso mostra a pessoa que você a ama. Você está dizendo de alguma forma, eu te amo. Então, um presente pode dizer tudo. Mas, às vezes, a gente tem muito mais coisas para dizer. E aí, o melhor é escrever uma carta, né? Pois é o caso de Deus. Ele tem muito a nos dizer. Por isso, ele, além de nos falar através da criação, ele nos fala também pela Bíblia. É como se fossem cartas de Deus para nós, que estão nesses 66 livros que compõem a Bíblia. Mas eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a tia Adriana, da Igreja Congregacional do Encantado. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero te convidar para fazer uma oração. Vamos juntar as mãos, fechar nossos olhos para falar com Deus. Senhor, é com muita alegria que eu me dirijo ao Senhor neste dia para te dizer que eu te amo, que o Senhor é a razão da minha alegria, que o Senhor é a razão da minha vida. Muito obrigada por mais esse encontro com as crianças e adultos que assistiram esse vídeo. E eu te peço que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida conforme a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, pessoal, não é um livro qualquer. É um livro santo. É um livro escrito pelo Deus Santo, Todo-Poderoso, que nos ama. E se nós amamos a Deus e amamos aquilo que Ele nos diz, nós precisamos amar a Bíblia. E não tratar de qualquer maneira, né? Rabiscar, escrever bobagens, né? Coisas que não deve escrever. Precisamos ter esse respeito com esse livro. É um livro físico, de papel, que um dia se acaba, né? Que não vai durar para sempre aquele livro que a gente tem, mas não é só porque é um livro de papel, a gente sabe que todo o poder não está ali naquele papel, naquela capa, mas está no que a gente aproveita do que está ali dentro, né? Do que a gente lê e ouve Deus falando conosco. Então, apesar de ser um livro, nós devemos tratar com carinho como um livro especial que é. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus. Lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, está escrito assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Na nossa língua, a língua portuguesa, quando a gente fala todo homem, quando fala homem de maneira mais geral, a gente está se referindo a homens e mulheres, ou seja, está se referindo à humanidade, todas as pessoas. Então, esse é o dever de meninos, meninas, de todas as pessoas, de temer a Deus, respeitar a Deus e guardar os mandamentos dele. Então, quando a gente trata com pouco caso, né, com pouca importância a palavra de Deus, a gente já está descumprindo um ensinamento dela, que é de temer a Deus
e guardar os seus mandamentos. Vocês devem ter percebido que eu já usei mais de um nome para a Bíblia. Palavra de Deus, Escrituras, não sei se eu já falei. Então, são nomes pelos quais a Bíblia é conhecida. E nós vamos agora ver um pouquinho mais sobre como tudo foi feito, né? Como esses 66 livros foram feitos. Para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Não foi uma pessoa, foram várias pessoas, foram 40 homens diferentes que escreveram a Bíblia. Agora, eles escreveram o que Deus falou para eles, o que Deus colocou na mente e no coração deles. Então, se foi Deus quem dirigiu esses homens para escreverem, então Deus é o autor da Bíblia. Então, podemos dizer que a Bíblia tem um autor, que é Deus, e 40 escritores. Esses escritores viveram em tempos diferentes, bem diferentes. Alguns deles viveram na mesma época, mas muitos viveram em épocas bem diferentes. E isso levou 1.600 anos. Desde o primeiro que escreveu até o último que escreveu, foram 1.600 anos. É muito tempo. Só mesmo sendo a palavra de Deus. Agora eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas aos números que vocês estão vendo. O número 1, o que significa? Que foi apenas um autor. E 40? Foram 40 escritores. E 1.600? Isso, 1.600 anos entre o primeiro que escreveu até o último que escreveu. E 66? 66 livros, isso mesmo. No decorrer dos anos, precisou fazer cópias da Bíblia. E quem fazia isso eram os homens chamados escribas. Poucas pessoas tinham condições de escrever e conhecimento para escrever coisas importantes, né? Então, esses homens, eles tinham muito prestígio na ocasião que eles viviam. E hoje, apesar de já ter passado tanto tempo, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos uma visita. É a visita de um escriba. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dele. Eu vou sair daqui um pouquinho, desocupar o espaço para que ele possa falar com a gente, tá ok? Olá! Os professores de vocês certamente exigem muito cuidado, muita limpeza, uma escrita sem erros. Mas meu trabalho, nós, os escribas, somos muito mais exigentes com o nosso trabalho do que seus professores. Nós que trabalhávamos fazendo cópia da Bíblia, precisávamos ter muito cuidado para que nada saísse errado. Escrevíamos e depois conferíamos letra por letra. Se faltasse uma letra, todo o trabalho era jogado fora, era destruído. Isso para que vocês tivessem hoje a palavra de Deus como ela foi dita pelo próprio Deus.
aos escritores dos originais. Agora, hoje em dia, é mais fácil. Basta usar o computador. É tudo bem mais rápido. Nós, os escribas, ficávamos com as mãos doendo. Trabalhávamos muito, mas também éramos pessoas muito bem conceituadas. Poucos podiam fazer o que nós fazíamos. Mas, mesmo hoje, com a facilidade dos computadores, as pessoas que fazem as Bíblias têm muita preocupação em que saia tudo correto, como sempre foi. Eu tenho muita alegria em poder ter participado das cópias da Palavra de Deus. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Foi um prazer participar dessa escola bíblica. Que coisa boa, vocês estudando a Bíblia, que eu e outros escribas gastamos tanto tempo copiando e escrevendo. Que grande prazer estar aqui. Que maravilha. Deus é bom. Tchau. E aí, gostaram de conhecer o escriba? Muito legal, né? Gente, a Bíblia tem mais de 1.500 páginas. Imagina como que não ficavam as mãos deles. O trabalho era esse, e era preciso um cuidado tremendo, né? Muito bom mesmo. E eram pessoas inteligentes. A Bíblia também foi traduzida. Hoje em dia, ela já está em vários idiomas, português, inglês, espanhol, as línguas da Europa, vários idiomas. Mas ainda tem algumas línguas e que a Bíblia não foi traduzida. E esse trabalho continua sendo feito, principalmente dos povos mais afastados, como os indígenas. Eu conheço um missionário, aliás, conheço 2 casais de missionários que trabalham em locais bem diferentes, mas com tribos indígenas do Brasil, e fazem tradução da Bíblia para esses idiomas. E tudo é feito com muito cuidado, e eles ficam muitos anos nesses locais estudando o idioma. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, que talvez vocês queiram fazer a mim. Como é que podemos saber que a Bíblia é verdade? Eu creio na Bíblia, que ela é verdade. Primeiro, a própria Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 160, fala sobre isso. Mas aí você pode dizer, mas a própria Bíblia está falando que ela é a verdade, aí não vale. Para mim vale. Mas tem também uma questão interessante. Se vocês considerarem que foram 40 autores diferentes, 40 escritores diferentes, um autor é um só, que é Deus, 40 escritores, e num período de 1.600 anos, um período bem longo, e não há contradições, e isso só mesmo tendo um único autor, e o único autor sendo o Deus Todo-Poderoso, que pode falar com as pessoas. Uma outra forma também que a gente pode entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é verdadeira são as profecias que estão na Bíblia. A Bíblia tem profecias e que se cumprem, se cumpriram. Então, isso mostra também que é um Deus, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode saber o que vai acontecer e falar. Alguns escreveram muitos anos antes coisas que eles nem viram acontecer. Eles falaram sobre aquilo, profetizaram sobre aquilo, né? Não necessariamente quem profetizou foi quem escreveu. Jeremias, por exemplo, era um profeta
E quem escrevia para ele, se eu não estiver enganada, que eu estou lembrando isso agora, era Baruque, era um escriba. Então Jeremias era o profeta e quem escrevia era outra pessoa. Mas muitas coisas que eles escreveram, falaram, né? Profetizaram, essa é a palavra correta, o profeta profetizou, ele não viu se cumprir. Teve profecia, por exemplo, quanto ao nascimento de Jesus. Era dito onde ele nasceria, como ele nasceria. Em Miqueias, deixa eu ver o versículo. Miqueias 5:2. O profeta fala: E tu, Belém, Efrata, de ti sairá aquele que há de reinar. Porque era um lugar de onde ninguém esperava que saísse algo interessante, quem dirá o Messias prometido, mas ele disse que seria ali. Então, a profecia, de repente, para quem ouve naquele momento que está sendo dito, parece um absurdo. Olha, que besteira, Belém. E de onde foi? Onde foi que Jesus nasceu? Foi exatamente em Belém. E assim também sobre a morte de Jesus, em Isaías 53, fala assim muito sobre a morte de Jesus, como foi, e a gente vai ler nos evangelhos que foram escritos centenas de anos depois e aconteceu exatamente tudo aquilo, assim, detalhes. Isso é muito interessante, gente. Isso aí, a questão das profecias, assim, por si só, já seria o suficiente para a gente ver que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos também a ciência. A ciência acaba também confirmando, porque a Bíblia fala coisas que o homem ainda não conhecia. A Bíblia já era escrita, já falava sobre algumas coisas que o homem ainda não conhecia. A Bíblia falava já sobre a Terra ser redonda. Quando vocês estudarem na escola, vocês vão ver que até uma certa época achavam que a Terra era plana. E sem contar as experiências que a gente tem com Deus, né? Ele falando conosco através da palavra dele. Então, a palavra de Deus é a verdade. Para encerrar, eu quero ensinar uma música a vocês, a quem não conhece, é lógico, porque essa música é bem conhecida, que fala sobre a Bíblia. Para encontrar no YouTube a música sendo cantada direitinho, né, com grupo, com acompanhamento musical, vocês digitem Eu na Bíblia Creio, o Clubinho da Bíblia. Tá legal? Aí foi a melhor gravação que eu encontrei, que eu achei. A música é assim: Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida, pelos pecadores sim morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Pessoal, foi muito bom estar com vocês hoje. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um beijo.